Nesta aula, vou falar sobre a integração de um dos mais importantes módulos, que é o módulo Contabilidade Gerencial, para onde fluem ou convergem todas as informações, ou quase todas as informações da empresa. Lembrando que o módulo Contabilidade Gerencial ele é mais estático, é um módulo, mais estático. Esse módulo ele recebe os registros, mas os que estão controlando diariamente são os demais módulos. Por exemplo, quem sabe o que chegou na empresa diariamente em termos de estoque é o módulo de estoque. A contabilidade não tem essa informação. Ela não sabe quais produtos chegaram na empresa, por exemplo, quais mercadorias chegaram na empresa. A contabilidade não sabe, por exemplo, quem foi que comprou à vista, quem comprou a prazo. Existia um conceito equivocado de que contabilidade é a ciência que controla o patrimônio das empresas. Esse conceito é baseado num passado em que a contabilidade era, digamos assim, o centro de todas as transações da empresa. Hoje, a contabilidade recebe informações das áreas de controles. Ou seja, para que a contabilidade gerencial seja confiável, seja uma contabilidade consistente, ela precisa que as informações das áreas de controles internos sejam consistentes, sejam confiáveis, sejam íntegras. Essas informações é que vão alimentar a contabilidade. Isso, na prática, significa dizer, se uma informação de uma área de controle interno estiver errada, essa informação errada vai se refletir na contabilidade. Pode ser na tesouraria, pode ser no controle estoque, pode ser no controle patrimonial, pode ser na folha de pagamentos, no setor de RH. Qualquer setor que gerar uma informação indevida ou distorcida, essa informação vai para a contabilidade, né, no processo de integração, e a contabilidade vai refletir esse erro, esse equívoco, esse engano. Então, a contabilidade ela recebe informações prontas, ela não gera muitas informações. Ela gera relatórios, ela prepara relatórios, mas com base nos dados dos controles internos das diversas áreas. Então, a contabilidade tem uma relação muito próxima com o módulo financeiro, que tem contas a pagar, contas a receber, controle de caixa e bancos na tesouraria, contas a pagar a fornecedores, credores diversos, obrigações, empréstimos, todas as operações de crédito, contas a receber, cartões, clientes, credores, devedores diversos da empresa, melhor dizendo. Na área de recursos humanos, a principal informação é a folha de pagamento e todas as derivações da folha, que são os registros de provisões mensais, as apropriações, férias, 13º, adiantamentos a empregados, e tudo isso é gerado na área de recursos humanos e a contabilidade recebe o centro de convergência das informações, recebe essas informações já prontas. Evidentemente que pode fazer eventuais conferências. Da mesma forma do módulo financeiro, a contabilidade já recebe as informações prontas, já finalizadas, por exemplo, uma compra paga, uma venda à vista, uma venda a prazo, já chega na contabilidade com esse tratamento. Na gestão de documentos, a contabilidade pode receber, por exemplo, processos trabalhistas, contratos de locação para acompanhamento dos registros das provisões. Essas informações já chegam praticamente definidas. Então, a contabilidade, em tese, nesse aspecto, ela gera muito poucas informações de controles internos, ou são mais informações de composições de saldos, de detalhes analíticos, de registro, mas os controles internos efetivamente são feitos nos módulos financeiro, recursos humanos, nos módulos de gestão de documentos, por exemplo, os controles de processos trabalhistas,
no de compras, no de estoque, no de imobilizado. Logística tem muito pouca informação para a contabilidade, mas tem alguma relação. Então, a contabilidade é mais estática. Aqui a gente tem faturamento, que são as vendas à vista, vendas a prazo. O faturamento gera a receita e o controle de contas a receber em outro módulo. É um módulo financeiro. Então, quem vende, quem fatura, não recebe. Essa é uma lógica, digamos, de segurança na empresa. Uma área vende, a outra recebe, a outra controla os recebimentos. Aqui na área de estoque, as informações geradas para a contabilidade são os registros de entradas e saídas, as entradas de notas de compras, de aquisições e as saídas de vendas de mercadorias ou de produtos, dependendo da natureza da empresa, as saídas por perdas, as saídas para consumo próprio. Todos esses relatórios de saídas de estoque, eles fluem para a contabilidade. No imobilizado, também as aquisições de bens duráveis, são os registros de entradas e saídas e as depreciações dos bens. Isso aqui tudo em forma resumida. Então, o módulo imobilizado gera um relatório de depreciações e envia para a contabilidade. Ou ela migra essa informação, ela importa daqui do módulo imobilizado. E ainda na sequência tem a carteira fiscal, que tem várias informações que são registradas na contabilidade. A contabilidade também subsidia a carteira fiscal com informações para apurações diversas. E o módulo controle de produção, planejamento e controle de produção, aqui no caso das indústrias. As indústrias têm o seu controle de produção, que é o CPC, que é o planejamento de produção, controle e planejamento de produção, ou PCP, que é planejamento e controle de produção. A sigla, o rótulo independe, varia de empresa para empresa. Isso aqui não é significativo. O fato é que é a área de custeio está aqui dentro, no caso de uma fábrica, de uma indústria. Toda a área de produção calcula todos os custos de fabricação, as alocações, os rateios. Isso antigamente se chamava de contabilidade de custos. Mas a contabilidade não é de custos, a contabilidade é única para a empresa. A contabilidade registra esses custos na forma de estoques, estoque em produção, estoque de produtos em andamento, em elaboração, estoque de produtos acabados, mas ela não é contabilidade de custos, ela é contabilidade de todas as atividades da empresa. Então, os livros que tinham os títulos, inclusive, de contabilidade de custos, eles foram modificando, foram trocando de títulos e compreenderam que a contabilidade não é uma contabilidade de custos. Não existe uma contabilidade só para custos. É uma atividade que, antes, de fato, a contabilidade exercia grande importância, porque a contabilidade sabia fazer cálculos, rateios, mas os custos são apurados no sistema de custeio, que pode ficar em qualquer área, no caso específico seria na área de produção, gerando informações, até porque esses sistemas de custeio precisam ser alimentados, saber o que foi consumido na produção, o que foi gasto na produção. Então, ele ficaria na área de produção com um vínculo com a contabilidade gerencial. Isso depende muito do formato organizacional, da estrutura organizacional da empresa. E aqui na carteira fiscal, a contabilidade tem o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que tem o SPED fiscal e tem o SPED contábil, que aqui é uma ramificaçãozinha aqui no SPED contábil, não está aqui visível, mas é uma atividade que é uma geração de arquivos na contabilidade gerencial para enviar para a Receita Federal. Na sequência aqui, a área de trabalho do módulo contabilidade.
como padrão de todos os módulos, tem o menu de pesquisas, atualizações, consultas, relatórios genéricos ou miscelâneos e a ajuda ou o help online. Então, dentro do menu de contabilidade, temos aqui o calendário fiscal. Isso aqui já seria no cadastramento, na implantação do módulo. O calendário fiscal ou calendário contábil, dependendo do que vá se fazer. Na verdade, o calendário contábil coincide na maioria das vezes com o exercício corrente. Por exemplo, o calendário contábil de 2022 vai de 1º de janeiro de 2022 a 31 de 12 de 2022. Não é necessariamente obrigatório ser assim. Tem empresas que podem ter calendários diferentes. Então, esse calendário é o período de apuração de 12 meses da contabilidade, que na maioria das empresas é anual. Esse período é anual. Algumas empresas de grande porte têm apurações trimestrais, semestrais, mas essas empresas também têm um calendário contábil. O calendário é o período que está sendo contabilizado mês a mês. Esse calendário, inclusive, por recomendação, ele deve ser aberto mensalmente. Então, por exemplo, estamos no mês de... Eu estou falando do mês de maio aqui, gravando essa aula no mês de maio. Então, o calendário contábil da empresa deve ser aberto a partir do mês em que ela está atualizada. Se eu já estiver com o mês de abril atualizado, por exemplo, o calendário vigente vai ser o calendário de abril. Se eu já concluí as informações do mês de abril, o calendário contábil vai ser o mês de maio. Então, esse calendário ele pode ficar com mais de um mês em aberto também, não tem problema. O recomendável é trabalhar mês a mês, ou no máximo um mês anterior, um mês posterior, enquanto se faz as análises e as conciliações. Trabalha com esse calendário em aberto por no máximo 3 meses, o mês vigente, o mês anterior e o mês futuro. Eu posso fazer lançamentos futuros também. O sistema de contabilidade gerencial permite que eu faça, por exemplo, todos os registros de provisões de aluguel já contratado. Eu já tenho os valores, eu posso lançar no mês que eu achar necessário. Eu posso, inclusive, lançar o ano inteiro, se esses valores não mudarem. Esses lançamentos estão, digamos, registrados em contrato, são os valores contratuais. Isso é feito aqui no calendário contábil, ou seja, eu preciso abrir o calendário contábil, fazer as atualizações e depois eu fecho o calendário contábil. Por segurança, a melhor forma de ter segurança é fechou o mês, concluiu o mês, os dados já estão devidamente analisados, apurados, conciliados, fecha o calendário fiscal, conclui o calendário daquele mês que está pronto. Estamos falando de um período de apuração de informações. O elenco de contas, que muitas pessoas confundem com plano de contas. O elenco é a relação de contas, ou rol de contas, a lista de contas patrimoniais e de resultado que a empresa trabalha. Esse registro de contas, este elenco de contas, é que vai permitir que a empresa faça seus lançamentos. Então, temos contas patrimoniais, lembrando que os lançamentos são sempre efetuados em contas analíticas, no elenco de contas. O plano de contas, ele está aqui, que ele não se confunde com este aqui. Eu posso tirar, no relatório, eu posso tirar o relatório do plano de contas e do elenco de contas. O plano de contas é o que mostra a função e o funcionamento das contas, de que forma ela recebe débito, de que forma ela recebe crédito. O elenco de contas são as contas que são movimentadas. Temos aqui também
nos cadastros os históricos de moedas, históricos de lançamentos, posso cadastrar, fazer históricos padronizados. Aqui é um campo que se trabalha com muitas informações pré-definidas. Temos um espaço de rateios e apropriações. Aqui existe essa opção de cadastrar rateios específicos, estabelecendo percentuais específicos. Registro do profissional de contabilidade para já sair impresso em alguns relatórios, a exemplo do livro diário. E se for uma empresa que tem vários profissionais, porque algumas empresas podem ter filiais em outros estados, cada estado tem um profissional de contabilidade, aqui registra o profissional de contabilidade e aqui faz todas as pré-informações de cadastros. Então, nos cadastros se faz todas as pré-informações, se cadastra tudo que é necessário para, a partir daí, fazer os lançamentos em atualizações. Então, primeiro eu cadastro tudo que é necessário, depois eu faço as atualizações e as movimentações. Aí eu faço atualizações de moedas, faço lançamentos contábeis, que são os registros, aqueles que são, digamos, passíveis de registro na contabilidade, faço as importações aqui na miscelânea, nos genéricos. Muitos lançamentos da contabilidade são importados porque são integrados. Tá? Ela tem muitos poucos lançamentos, são muito raros os lançamentos feitos na contabilidade. Ela, em tese, recebe a maioria dos seus lançamentos das outras áreas, mas ela pode filtrar, tratar e melhorar essas informações, desde que não altere essas informações. Qualquer alteração de um registro que vem de outra área tem que ser feito na área que fez o registro. Por exemplo, alguém digitou o valor errado de uma nota fiscal na área de compras, lá no setor de estoque, na área de compras não, perdão, na área de estoque. Então, tem que retornar para a área de estoque, fazer a correção e a contabilidade importar novamente. Então, aqui isso é feito nas atualizações e movimentações. Movimentos por períodos, que geralmente o menor período é o período mensal. Aqui também tem a indicação dos centros de custos, mas só para receber lançamentos. A contabilidade não faz a apuração de custos. Já expliquei uma apresentação anterior, a contabilidade recebe as informações prontas, apuradas e, evidentemente, podem ser conferidas, analisadas e conciliadas. E aqui também tem movimentações de filiais, no caso de empresas que tenham filiais. Empresas com filiais, o sistema cadastra tudo aqui na parte de cadastro de filiais, cadastro de matriz de filiais, e aqui são feitas as movimentações, os lançamentos. E o campo de consultas, isso aqui tudo é muito amplo, eu estou dando aqui apenas uma ideia de caminhos. Na verdade, quando se pega um sistema que se sabe onde vai operar determinada informação, isso fica mais fácil. Eu quero, por exemplo, qualquer movimentação que eu queira fazer, registro, lançamento, atualizações, quero cadastrar alguma coisa, vem aqui atualizações de cadastros, atualizações de movimentos, de moedas, de índices, de lançamentos contábeis, de períodos, de centros de custos, sempre atualizações e cadastros para preparar o ambiente. Depois de feitas essas atualizações e esses cadastros, eu posso fazer consultas e gerar relatórios. Então, as consultas eu tenho como criar filtros específicos para consultar apenas aquilo que me interessa na consulta. Por exemplo, eu quero ver na contabilidade um pagamento de um valor entre R$ 280 e R$ 320. Eu aplico um filtro, faço uma consulta de um lançamento, preciso saber um período, preciso definir um período, pode ser, por exemplo, nos últimos 3 anos,
um lançamento de um valor específico. Faço essa consulta aqui. Eu não obtenho essa informação em relatório, eu obtenho essa informação em consulta. Eu estou fazendo uma busca, vamos dizer assim. Então, voltando aqui, reprisando, nós atualizamos as informações através dos lançamentos, das movimentações, fazemos consultas e geramos relatórios. Então, se você vai abrir um sistema, você nunca viu um sistema de contabilidade, nunca viu um sistema de qualquer outro módulo, para começar, preciso, primeiro, atualizar informações, movimentar, digamos assim, depois eu vou consultar, depois eu vou gerar relatórios. E aqui nos genéricos são exportações de dados, aqui são mais específicos. E, evidentemente, que para movimentar eu preciso antes, previamente, cadastrar, criar os cadastros adequados. E aqui eu volto para consultas de arquivos, de genéricos, de lançamentos por período, por mês, por ano, por semestre e retroativo. Isso aqui pode ser feito consulta do período que for disponível. Se o sistema tem, por exemplo, 10 anos na empresa e ele está passível de consulta, está disponível para consulta, eu posso consultar um registro de 10 anos passados. Então, isso aqui, a consulta é bastante, digamos assim, ampla, ela é bastante flexível nesse sentido. Posso consultar lançamentos por nome, lançamentos por data, lançamentos por período, eu posso gerar arquivos, consultar, melhor dizendo, arquivos genéricos, as mais variadas formas de consultas são feitas aqui. Na verdade, é um banco de dados muito grande, como se fossem várias caixinhas pequenas com informações separadas, com informações não dispersas, mas informações agrupadas, e a consulta é apenas uma forma de acessar essas caixinhas com essas informações. Só precisa estabelecer algum critério, filtro, identificação e assim por diante. E os relatórios que são mais, digamos assim, específicos. Eu preciso de um relatório de balancete do mês de janeiro de 2021. Eu entro aqui em relatórios, procuro aqui, balancete está aqui, gero esse balancete, abro um parâmetro de janeiro de 2021, é de 1/1 de 2021 a 31/1 de 2021. Isso é para obter um relatório de balancete no mês de janeiro de 2021. Posso gerar também relatórios de flutuação de comparativos mensais. Um desses modelos de relatório fui eu, inclusive, quem sugeriu, quem praticamente criou o modelo, e a empresa customizou esse relatório comparativo aqui. Eu consigo gerar um ano de informações em uma folha de papel A4. Então eu tenho lá, por exemplo, de janeiro a dezembro, as contas, de preferência as contas sintéticas, para ficarem mais resumidas, e tenho essas informações, mas podem ser também contas sintéticas e analíticas, ambas as contas, a movimentação na flutuação de resultado. Aqui são contas de receitas e contas de despesas, contas de resultado. Então eu tenho aqui, posso gerar relatórios, posso gerar o plano de contas para ver a função e o funcionamento das contas, posso gerar o elenco das contas para ver as contas que estão cadastradas. O plano é para conhecer a estrutura de funcionamento da empresa, o elenco são as contas cadastradas. Posso gerar o diário do período, geralmente mensal, embora seja diário, mas posso tirar um dia também específico. Posso gerar um relatório do dia 30 de dezembro de 2020. Entro aqui, quero o diário do dia 30 de dezembro de 2020. Tanto posso fazer a consulta aqui, como posso gerar este relatório aqui também. Aí ele sai como um relatório. O balancete aqui é mais difícil, porque o balancete tem que ter um período de fechamento mensal. Todas as transações da empresa, elas obedecem um regime mensal, de competência mensal. Então, um balancete diário é mais difícil, ele vem com inconsistência. E aí tem o razão, o balancete e os comparativos.
Então, esse módulo é um módulo muito rico de informações, muito amplo, e tem muitas outras coisas que